Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesta 33ª aula, nós vamos tratar sobre o sacramento da unção dos enfermos, esse sacramento de cura, sobre o qual é tão importante que voltemos as nossas atenções, não só para nos aprofundarmos nele e saber a graça que ele transmite e como a transmite, mas também para esclarecermos que esse sacramento não deve ser aplicado exclusivamente em ocasião iminente de morte, como se criou no nosso ideário. Mas não, vamos ver, inclusive, ao longo da nossa aula, quais as condições para que seja aplicado o sacramento da unção dos enfermos. Mas de antemão já digo, é um sacramento que podemos recebê-lo tantas vezes quanto precisarmos ao longo da vida, não apenas na iminência da morte. Mas antes de voltarmos as nossas atenções para ele, convido vocês a curtirem essa aula, comentarem, compartilharem. É exatamente esse engajamento de vocês que fará com que essa aula e todas as outras cheguem ao número cada vez maior de pessoas que poderão se aprofundar na fé e assim crescer no amor a Deus. De antemão, já agradeço a vocês e agora, sem mais delongas, voltamos as nossas atenções para o sacramento da unção dos enfermos. Jesus, ele deu-nos o sacramento do batismo, com o qual nos limpa do pecado original e todos os pecados cometidos antes do batismo. Conhecendo a nossa fraqueza, ele também nos deu o sacramento da penitência, pelo qual se perdoam os pecados cometidos depois do batismo. Como se o impacientasse ver uma alma demorasse um só instante a entrar no céu, Jesus ele deu à sua igreja o poder de remir a pena temporal devida pelo pecado mediante a concessão de indulgências. Exatamente esse é o tema da aula passada. Finalmente, como que para ter toda a certeza de que ninguém poderá perder o céu ou sofrer no purgatório, a não ser por culpa própria, Jesus instituiu o sacramento da unção dos enfermos, que podemos defini-lo como um sacramento instituído para o alívio espiritual e mesmo temporal dos fiéis que correm risco de morte por doença ou velhice. O antigo nome deste sacramento, extrema unção, começou a ser usado nos fins do século XII. O termo extrema unção tinha um significado puramente litúrgico. Indicava que geralmente se tratava da última das 4 unções que um cristão podia receber: o batismo, a confirmação, a ordem e a extrema unção, ou seja, a última unção que um cristão poderia receber. Mas o povo entendia, como fizemos esse esclarecimento no início da aula, o povo entendia erroneamente que se tratava da unção última e que depois de recebê-la, o mais provável era que a pessoa morresse. Foi por isso que o Concílio Vaticano II deu a preferência ao termo unção dos enfermos no lugar de extrema unção, para deixar ainda mais claro a finalidade desse sacramento. Mas a descrição clássica que as Escrituras nos dão deste sacramento encontra-se ali na Epístola de São Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, quando diz: Está doente algum de vós? Chame os sacerdotes da igreja, e estes façam orações sobre o doente, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o aliviará. E se estiver com pecado, ser-lhe-ão perdoados. O óleo que se usa na administração deste sacramento é chamado óleo dos enfermos ou santos óleos. É um dos 3 óleos que o bispo da diocese abençoa na sua catedral na manhã da Quinta-feira Santa, na chamada Missa do Crisma. Nessa missa são abençoados os óleos que se
que serão usados ao longo do ano em toda a diocese: os óleos do batismo, ou dos catecúmenos, o óleo do crisma e o óleo da unção dos enfermos. Em casos urgentes, o óleo pode ser bento pelo próprio sacerdote ao se realizar o rito da unção dos enfermos. Na administração do sacramento da unção dos enfermos, há certas leituras e orações que o sacerdote diz quando há tempo suficiente, é claro. Mas a essência do sacramento está na própria unção e na breve oração que a acompanha. Ao administrar esse sacramento, o sacerdote unge com óleo a fronte e as mãos do enfermo. Em caso de necessidade, basta que se realize uma única unção na fronte, ou, segundo as condições do doente, na parte mais apropriada do seu corpo. Enquanto faz as unções, recita a seguinte oração: por esta santa unção e por sua piíssima misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio, com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. Deus, ele dotou a natureza humana de um forte apego à vida, o chamado instinto de conservação, instinto de sobrevivência, precisamente para garantir que concedamos ao nosso bem físico o cuidado necessário e não exponhamos a nossa vida a perigos desnecessários. Não há razão para nos envergonharmos ou pensarmos que nos falta fé se nos assustamos ao sentir que começa a pairar sobre nós a sombra da morte. Para combater esse medo à morte e para tirar toda a causa de temor, Deus outorgou-nos o sacramento da unção dos enfermos. É um sacramento que nos confere a graça do Espírito Santo, neste caso, um aumento da graça santificante, pois o sacramento da unção dos enfermos requer que a pessoa que o recebe já esteja livre do pecado mortal, por isso ela precisa, se pode, se tem condições de fazê-lo, antes de receber a unção, precisa se confessar. Se ela não tem condições mais de se confessar, por exemplo, está em coma, não consegue falar, tem alguma doença limitante, etc., ela, antes de receber a própria unção, ela recebe uma indulgência plenária. A unção dos enfermos, além de aumentar em nós a graça santificante, ela nos dá uma graça específica, a graça sacramental. O principal objeto dessa graça do Espírito Santo é confortar e fortalecer a alma do enfermo, reanimado pela confiança em Deus e fortalecido contra as tentações do maligno e as aflições da morte, como diz no ritual. E aqui nós vamos percebendo que é a graça que permite ao enfermo abraçar a vontade de Deus e enfrentar sem apreensões a possibilidade da morte. A serenidade e a fortaleza espirituais são aumentadas ainda mais pelo segundo efeito deste sacramento: preparar a alma para entrar imediatamente no céu, concedendo-lhe o perdão dos pecados veniais e purificando dos resíduos de pecado. Mas podemos ter uma grande confiança em que, uma vez recebida a unção dos enfermos, veremos a face de Deus logo depois da nossa alma deixar o corpo. A alma purificou-se de tudo que poderia afastá-la desta união, dos pecados veniais e da pena temporal devida pelos pecados. Os resíduos de pecado que este sacramento purifica incluem a fraqueza moral da alma, que resulta dos pecados, tanto do original como dos pecados pessoais. No entanto, é consolador saber que a unção dos enfermos perdoa também o pecado mortal, como dizíamos, se o enfermo não tiver condições de confessá-lo. É o que pode suceder, por exemplo, quando a unção é administrada a uma pessoa que está inconsciente, estado vegetativo, perda de consciência e faz um ato de contrição imperfeito. Não há dúvida de que o fim principal do sacramento da unção dos enfermos é
espiritual. Preparar a alma para a morte, se esta chegar, mas produz também um efeito secundário e condicional, devolver saúde corporal ao enfermo ou a quem está com um ferimento grave. Quando devemos chamar um sacerdote? Talvez essa seja uma pergunta importante para nós, em primeira pessoa, pensando no momento em que nós nos depararemos em situações de exposição, né, à morte ou de grave perigo de morte, mas também das pessoas que nós amamos, com as quais nós nos relacionamos. Qualquer católico que tenha atingido o uso da razão pode e deve receber o sacramento da unção dos enfermos, quando estiver em perigo de morte por doença, acidente ou velhice. Este sacramento pode ser repetido se o doente convalescer após ter recebido a unção. Por exemplo, recebeu a unção e depois piorou significativamente depois de ter recebido a unção. Podem receber de novo, inclusive. Ou também se essa doença perdurar por muito tempo e se encontrar numa situação ainda mais grave. Também pode ser administrado antes de uma operação cirúrgica, se a causa da intervenção for uma doença grave. Ou seja, não é que a pessoa está convalescendo ali, naquela hora, mas ela está se preparando para uma cirurgia que é provocada por uma doença séria. Então, ainda que a pessoa esteja andando, ainda que a pessoa possa ir para a igreja, etc., ela não só pode, como é fortemente aconselhada a receber a unção dos enfermos. É evidente que este sacramento pode ser conferido às crianças, sempre que tenham atingido o tal uso da razão. A igreja estipula aí por volta dos 7 anos de idade, que possam encontrar conforto nele. Pode ser dada a unção aos doentes privados dos sentidos ou do uso da razão, desde que haja base para pensar que provavelmente a pediriam se estivesse em pleno gozo de suas faculdades mentais. O que garante isso? Por exemplo, se eram católicos. Né? Se eram católicos, a gente pressupõe que eles gostariam de receber os sacramentos. Agora, sacramento não pode ser administrado a quem não é católico, até uma maneira de respeitar a liberdade e a consciência daquela pessoa. Ainda que o filho, a filha, seja profundamente católico, mas o pai não seja, não foi ao longo da vida, mas se está numa situação em que perdeu a consciência, ainda que a filha chame para dar unção dos enfermos, ele não pode dar um sacramento a quem não gostaria de recebê-lo, por exemplo. Agora, naturalmente, se pode visitar o enfermo e rezar por ele, né? Oferecer orações, bênção dos enfermos, etc. Mas sacramento, não. Precisa ser católico para receber os sacramentos. O perigo de morte deve estar no corpo da pessoa, que é em consequência de uma doença, de um ferimento ou da velhice. Nesse último caso, deve tratar-se de pessoas de idade, cujas forças se encontram sensivelmente debilitadas, mesmo que não sofram de nenhuma grave enfermidade. A própria velhice, a própria idade avançada, ela já nos debilita, né? Já diminui as nossas forças, e isso por si só é uma causa, uma razão de receber o sacramento da unção dos enfermos. Esse sacramento não pode, pois, ser administrado a, por exemplo, soldados antes de entrarem em combate, mesmo que, logicamente, corram o risco de ser mortos. Também não pode ser administrado a um criminoso antes de ser executado. O perigo de morte devido a causas externas não habilita ninguém a receber este sacramento. Pode-se, naturalmente, fazer oferecer o sacramento da penitência, né? A confissão, etc. Nesses casos falados há pouco. Um princípio basilar para que a família, os amigos ou qualquer pessoa responsável por um enfermo deveriam seguir é chamar o sacerdote a tempo. A tempo quer dizer com a antecedência suficiente para que a unção dos enfermos produza no paciente todos os efeitos, tanto espirituais como físicos. Uma regra geral é que, se uma pessoa se encontra doente a ponto de precisar de um médico, deve também estar doente a ponto de precisar avisar o pároco, pois normalmente não se chama um médico por qualquer doença sem importância. Nunca devemos ter receio de aborrecer um sacerdote chamando-o para atender uma pessoa doente de nossa família, mesmo que a doença não seja doença de morte. Tão desastrado como demorar a unção dos enfermos por ignorância
é fazê-lo com um afeto mal entendido. É o que se dá quando os parentes mais próximos do enfermo temem que a visita de um sacerdote cause um trauma no doente. Não queríamos assustar a mamãe dizendo-lhe que ela estava muito mal. Ou então, como muitas cenas que acontecem, né? Por essa má consciência em relação ao sacramento da unção dos enfermos, parentes que são católicos, inclusive, privam os seus familiares enfermos de receber a unção, pois acreditam que depois da unção eles vão morrer automaticamente, né? Ou então, o contrário, esperam realmente os últimos instantes de vida da pessoa para acionar um sacerdote para que ele vá até o enfermo administrar a unção. Acontece que, em virtude da dinâmica das grandes cidades, principalmente, de grandes congestionamentos, de grandes demandas, acaba não dando tempo suficiente para isso. Então, tem uma responsabilidade muito grande, aqueles parentes, amigos próximos do enfermo, em solicitar em tempo hábil a presença do sacerdote, avisar o pároco, é o primeiro que tem responsabilidade sobre o enfermo, né? Aquele que tem um cuidado espiritual por aquele doente ou por aquela pessoa ao longo de toda a sua vida, também em momentos difíceis pelos quais ele passa. Né? Então, a regra que se falou há pouco, né? Olha, se precisou de um médico, se precisou de internação, se é uma coisa mais séria, chama também um sacerdote, avisa o pároco, né? E o pároco vai dispor ali de um tempo hábil para poder atender a esse enfermo, como tantos outros enfermos que ele tem que atender em virtude do seu ministério pastoral. Há um outro ponto digno de menção a respeito do momento em que se deve chamar o sacerdote. É que a unção dos enfermos, ela só produz os efeitos espirituais se a alma, ainda presente no corpo, estiver em estado de graça ou tiver feito um ato de contrição antes de perder a consciência. Não sabemos em que momento a alma abandona o corpo. O fato de o coração não bater e ter cessado a respiração não é garantia que a alma já não esteja no corpo. É por isso que a Igreja autoriza os sacerdotes a administrar o sacramento se ainda houver dúvida quanto à morte. Em caso de morte repentina, por exemplo, como um acidente, um ataque cardíaco, também se deve chamar o sacerdote, a não ser que e até que já tenha começado a decomposição, a alma ainda pode estar presente no corpo. O sacerdote ainda pode administrar o sacramento de forma condicional, né? Ou seja, se estás vivo, né? Essa é a forma condicional. Que preparativos são necessários para a unção dos enfermos? Se o sacerdote, por exemplo, disser: irei amanhã cedo, depois da missa das 8, para levar-lhe a Sagrada Comunhão, serão necessários alguns preparativos. Nesse caso, deve-se colocar uma mesinha junto da cama ou junto à cadeira do enfermo. Cobre-se essa mesinha com uma toalha branca, né, um pano branco limpo. Coloca-se em cima um crucifixo ladeado por 2 velas, pode ser uma também. Deve-se também haver um recipiente com água para que o padre possa abençoar e aspergir o doente. E se não se tem, né, a gente vai improvisando. Né? Pode uma vasilhazinha, uma coisa pequena de vidro, do que quer que seja, uns raminhos juntos para que o padre possa usá-lo para aspersão, etc. Né? Convém que haja também um copo com água de torneira para que o sacerdote possa purificar os dedos depois da comunhão e um paninho, um guardanapo limpo para que ele possa secar os dedos. Né? Tudo isso é óbvio se a gente está em casa, né? Estando no hospital, o sacerdote ele vai levando tudo o que é necessário, tudo que ele precisa para essa administração, unção dos enfermos, confissão e a comunhão. Quando há grave perigo de morte, o doente recebe, além da penitência e da unção, a Eucaristia em forma de viático. É útil recordar que, como a Igreja ensina, todos os fiéis em perigo de morte, seja qual for a causa, têm a obrigação de receber a Sagrada Comunhão. Mas de onde vem essa palavra viático? O que ela significa? Significa, é uma palavra latina, né, como se é de imaginar, provisão de viagem. O santo viático é, por isso, simplesmente a Sagrada Comunhão administrada àqueles que estão em perigo de morte, ou seja, é uma provisão de viagem. Viagem para onde? Né? Viagem para
eternidade. Como viático, a Sagrada Comunhão pode ser dada a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo que o enfermo já tenha recebido a comunhão nesse dia, como ato de devoção, e sem levar em conta o tempo decorrido desde a última vez que tomou alimento, aquilo que falamos do jejum eucarístico. Evidentemente, em casos de extrema urgência, não devemos demorar a chamar o sacerdote por não termos preparado o quarto do enfermo, organizado tudo aquilo que falávamos há pouco. A sua presença imediata é mais importante do que as velas, água benta, mesinha, toalhinha, etc. E o sacerdote, é óbvio, não se queixará por não encontrar as coisas bem preparadas. Assim, nós chegamos ao término dessa aula sobre a unção dos enfermos, esse sacramento tão importante na nossa vida. Espero que com essa aula nós tenhamos realmente entendido o verdadeiro valor e sentido desse sacramento e possamos ter essa atenção maior com esse sacramento, tanto para nós quanto para as pessoas que nos são queridas. Que Deus possa os abençoar hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.